Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. Bom, já perceberam que meu cenário mudou, né? Pois é, cheguei aqui na Argentina, já estou aqui em La Plata e já cheguei com tudo. Porque em apenas uma semana já rendi prova, já estou oficialmente, na verdade, no quarto ano. Pois é, rendi a minha final de patologia agora, dia 17 de março, e vou contar um pouquinho como foi a minha experiência. Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra vocês. Bom, a maioria do pessoal que me segue lá no Instagram, se você não me segue, vou deixar aqui, tá o arroba, já me siga lá. Sabia que eu estava para promoção. Eram 3 parciais durante o ano, foram, né, 3 parciais, e aí eu estava promoção no primeiro, no segundo, mas infelizmente no terceiro parcial eu não consegui me manter para promoção. Não aprovei na primeira feita de micro, né, todo mundo sabe aqui que eu fui para a última feita de micro e eu não consegui conciliar as duas, e aí, deu no que deu, aprovei o parcial, mas aí eu perdi a promoção. E aí deixei pato para agora em março, né? E deu tudo certo, graças a Deus, vou contar como foi a minha experiência. Então, patologia, a queridinha do pessoal no terceiro ano, mas infelizmente para mim não foi esse amor todo. Na verdade, eu amei muito semiologia. Pato, eu sempre tive essa questão de ter que estudar mais, por ter uma certa dificuldade, eu achava a matéria muito grande, eu não consegui desenvolver esse amor todo, é uma matéria muito linda de fato, mas esse amor todo que todo mundo desenvolve eu não consegui. E aí o que aconteceu? Eu estava para promoção, porque realmente eu sempre estudava muito pelo medo da prova. E fazia todos os meus resumos, me dedicava bastante a assistir todos os vídeos da cátedra, tinha tudo pronto já para estudar agora em março. Dito e feito. O que aconteceu foi, me dediquei o máximo possível durante o ano, já com esse medo de ir para a final, levei todos os meus resumos para o Brasil, e aí depois do carnaval, vivi tudo que eu poderia viver. E aí, depois no carnaval, ou seja, a partir do dia 20 de fevereiro, foi que eu comecei a preparar patologia. Então, eu preparei patologia do dia 20 de fevereiro até aproximadamente o dia 16 de março. Não foi um preparo assim direto todos os dias. Por quê? Em março, dia 7 de março foi meu aniversário. Dia 7 de março foi meu aniversário, dia 10 eu estava vindo para a Argentina. Então, assim, eu preparei do dia 20 de fevereiro até o dia 6 de março, estudando no Brasil, tudo. Parei no dia 7 até o dia 10. Então, assim, em resumo, eu estudei 3 semanas para patologia, porque foram as 2 semanas ali entre fevereiro e a primeira semana de março. E aí, a semana do dia 10 até o dia 17. Foi justamente a semana que eu tinha aí para repassar para tudo, porque a prova foi no dia 17 de março. Então, em resumo, 3 semanas eu preparei a prova. De fato, são muitos conteúdos, mas assim, não foi a pior final que eu já fiz na carreira até agora, tá? De fato, é uma matéria grande, eu não gostava muito, mas eu sabia como estudar já, sabe? Repassar muito, falar muito, foi o que me ajudou. Falar também, estudar com amigos também me ajudou muito. E sempre estar presente lá no grupo do Facebook. Preparemos patologia, porque tem um testemunho do pessoal que já rendeu a final. Então isso serve como um guia para a gente ver o que eles podem tomar ou não, o que eles mais tomam ou não. Rendi dia 17 de março, né, como eu disse. Cheguei lá na faculdade de 8 horas, por aí, 8h15. Passaram a lista, né, confirmando a presença, eram as 8h30. E eu fui chamada para render de 12h30 da tarde, né, meio de meia. Muito cansada, tinham poucos professores, só tinham 3 que estavam tomando prova dos alunos. Então, assim, era muita gente para pouco professor e estava demorando muito. A mesa dobrou, foi dividida aí as pessoas em 2 dias. Então, parte do pessoal foi numa terça-feira, dia 17, e outra parte foi dia 19 de março. Fui chamada, né? Quem me tomou foi a professora Virgínia. Ela é uma professora muito legal, tudo, só que, infelizmente, ela começou com um tema que, para mim, não foi um tema legal. Eu não gostava, que foi tumor de pâncreas. Geralmente, os professores começam com temas do primeiro parcial, né? Os temas base ali, mais simples, entendeu? E aí o meu primeiro tema, assim que eu cheguei, foi tumor de pâncreas. E é engraçado porque, infelizmente, eu tinha dito ao meu amigo, né? Pode tomar qualquer, assim, modesta parte, eu disse, pode me tomar qualquer tema da cursada, menos pâncreas, porque... E seria justamente tumor de pâncreas, eu disse, menos tumor de pâncreas, porque eu não repassei direito. Aí você perguntou, Carolina, você não repassou direito por quê? Se você for ver no grupo, preparemos patologia, e for ver os testemunhos, gente, nenhum professor tomou tumor de pâncreas, perguntou tumor de pâncreas. Então, baseado nisso, que é um erro, tá? Mas eu disse, vou estudar os temas, obviamente, todos os temas da cursada, e vou focar naqueles temas que eles focam mais preferencialmente. Então, assim, é impossível você ir para uma prova de patologia sem ter estudado aparato feminino. Impossível.
tá? Inclusive na minha prova tomou, 90% dos alunos eles tomam. É muito arriscado você ir. Inclusive teve uma menina que reprovou lá porque não sabia nada de feminino, a professora disse, não tem como te aprovar. Mas assim, pâncreas é muito difícil eles tomarem, muito difícil. Então, se era um tema que eu poderia, entre aspas, dizer, não vou repassar muito, era pâncreas. Porém, foi o meu primeiro tema. E aí o que aconteceu? Ela pediu tumor de pâncreas exócrino. Eu queria mais falar do endócrino porque eu poderia correlacionar com outras patologias, enfermidades. Vou tentar enrolar aqui, falar bem o pantachaço, só que ela foi muito incisiva. Eu quero isso e eu não me lembrava. Tipo, por exemplo, o marcador, eu não me lembrava. A morfologia eu não me lembrava, mas eu lembrei da clínica, já falei a clínica, falei o que poderia infiltrar os órgãos adjacentes, falei a questão da evolução, que é muito rápido, só que ela achou muito superficial. E, de fato, eu não soube falar de uma forma organizada e bonita, porque eu não tinha repassado muito esse tema. E me desestabilizou demais no início. Eu olhei para ela e disse, professora, eu gostaria de mudar de tema, porque é um tema que, de fato, para mim me custa. E se fosse possível para a gente mudar e no final da prova a gente poderia voltar mais calma e a gente poderia retomar. Aí ela foi muito legal. Ela disse assim, com certeza, não se preocupe, eu não posso avaliar um aluno só por conta de um tema. A gente vai para outro tema. Sua prova não vai ser avaliada só por conta desse tema, não. E ela foi para outro tema. O tema foi tumor de mama. De fato, é um tumor que toma muito. A gente sabe que feminino é muito tomado na prova. Então, por favor, pessoal, uma dica. Não vá sem estudar feminino, porque a probabilidade de ele tomar feminino é muito grande. E ela pediu tumor de mama. Então, assim, eu classifiquei todo tumor de mama, falei predisponente, dei aquela introdução bem legal, porque eu disse, bom, já não fui bem no primeiro tema, então vamos fazer aqui bonito. Eu tinha estudado bem o aparato feminino, não vou negar, estudei muito bem, e eu falei predisponente, a patogenia, né, que podia causar. Comecei a classificar, aí classifiquei desde estroma epitelial, aí falei intralobulixar, interlobulixar, do epitelial, a gente tem benigno, maligno, e fui falando tudo, falei do intralobulixar, mas o mais assim frequente, que no caso seria o fibroadenoma, aí depois falei um pouquinho ainda do filoide, enfim, fui falando bastante, cheguei no maligno, expliquei para ela, carcinoma, falei do benigno, né, que a gente tem os benignos, seria o papiloma ductal e o adenoma del pezón, expliquei para ela, assim, rapidamente, e aí entrei no maligno, que era o que ela queria, porque eu quis fazer algo assim bonito para ela ver, não, realmente ela sabe. Aí no maligno eu falei carcinoma in situ, carcinoma invasor, falei as diferenças dos dois, falei a classificação do carcinoma in situ, que a gente tem intraductal, lobulixar, expliquei o intraductal, falei da enfermidade de Baget, que está correlacionado com o intraductal, falei o que era, enfim, falei bastante. Depois fui para o invasor, expliquei para ela do invasor, expliquei do carcinoma essírio, que é o mais comum. Enfim, eu falei bastante. E aí, depois disso, ela foi lá, tá, me fala agora da classificação molecular. Quando ela falou classificação molecular, por um momento eu não entendi. Eu, molecular, ela sim, molecular. E eu fiquei assim, meu Deus, o que seria molecular? Só que ela estava se referindo, no caso, aos receptores, para falar da patogênese, os receptores que estavam involucrados, que seria, no caso, o de estrógeno, a receptor ER2 e Neu. E eu já tinha falado no início, ela disse, você começou a falar dele, você sabe, você começou, e eu não me lembrava o que era, eu estava muito nervosa, ainda por conta de pâncreas. E aí é um ponto que eu digo, realmente, o início da prova define muito como vai ser o resto da sua prova, porque eu estava tão assim, obcecada para falar tão bonito, tão perfeito, que acabou fazendo com que eu esquecesse uma coisa que eu sabia o que era. Eu sabia falar da patogênia do câncer, né, do tumor de mama, sabia falar das vias, dos genes que estavam involucrados aí, que tinha ativação dessas vias, sabe? Me custou muito para entender o que ela queria, e depois que eu entendia, eu falei a ativação dos genes, pode ser por AS, pode ser por P53, qual era o mais agressivo, tudo. Só que ela não gostou, porque basicamente ela disse assim, olha, você vai ter que falar disso. Daí ela disse, tá, vamos para vasculites. E aí ela perguntou o que era vasculite, aí pronto, aí também eu falei muito bem, modesta parte, falei tudo que eu sabia. Definição, classificação, os tipos, como é que vai estar classificado. Falei das artérias e das veias que vão estar involucradas aí na classificação. E aí eu falei das grandes artérias, eu falei diferença de cachaço e de grandes células, né? Falei direitinho para ela, tudinho. Depois eu expliquei, né, que tinha patogênia, seria a mesma para as duas. Aí falei da diferença epidemiológica de ambas. Aí ela, perfeito. Aí expliquei tudinho, até os genes que estavam involucrados aí, que iriam ser ativados para correlacionar com essa vasculite. Falei a formação do granuloma. Enfim, expliquei tudo para ela. Depois eu passei para médios vasos. Aí expliquei, só que ela não queria explicação dos médios vasos, ela só queria o nome. Ela disse, tá, me cite só o nome. Eu acho que ela percebeu que eu sabia bem do tema, mas eu citei só o nome, que seria de Kawasaki e poliarterite nodosa. E depois ela pediu dos pequenos vasos. Aí eu falei que seria relacionado com ANCA ou com plevo imune. Aí ela pediu aí ANCA. Ela tá aí o que seria o ANCA. Eu expliquei
que seria um anticorpo antineutrófilo. Eu expliquei o que era essa rede neutrófilo, por que estava ativada aí, que seria pela ausência da adeneação, que era uma enzima. Aí expliquei os tipos de ANCA que existia, que era o PANCA, CEANCA, quando vai estar ubicado. Aí falei da patogênia, ou seja, como era que iria ser ativado aí para ter essa vasculite. E expliquei tudinho lá perfeito. E aí, quando eu ia explicar do complexo imune, porque eu queria levar para glomerulonefrites e glomerulopatia, porque é um assunto que eu gosto, ela me cortou e disse, tá, isso aqui esse tema ok. Aí ela olhou assim para a ajudante que estava do lado, se você quer perguntar alguma coisa, a ajudante disse, não, ela não sei nem o que perguntar agora. E eu disse, meu Deus do céu, então vai acabar lá, não, tá boa massa. Ela disse, tá, me fala de melanoma. Eu disse, caramba, outro tumor. Aí eu disse, tá certo. Aí eu fui explicar o que era o melanoma, né, que é um tumor da pele. Mas antes disso, eu classifiquei os tumores da pele, expliquei para ela quais eram os tumores, aí classifiquei. Aí desde epidermis, dermis, pigmentário e também relacionado a linfocito. Aí falei da epidermis, tem benigno, intermediário, maligno, falei de cada um. Assim, citei os nomes, né, mas ela não quis que eu entrasse. Falei também da parte da dermis, aí falei do pigmentário, que eu falei que tinha benigno, seria nevos, e maligno, o melanoma. E citei os dois correlacionados aos linfocitos, né, célula linfóide, que seria, no caso, a massa fungoide e tumor de Sézary. Só que também ela não entrou aí, só queria que eu falasse de melanoma, e perfeito. Aí eu comecei a falar de melanoma. Expliquei o que era, fatores predisponentes, inclusive eu falei que poderia estar correlacionado com o nevos, né, que tem dois tipos que pode estar correlacionado aí, a partir de uma mutação gênica. Eu falei da mutação gênica do RAS, que seria justamente no nevos displásico e no embrionário. Eu disse que poderia estar correlacionado e eles poderiam evolucionar para um melanoma. Expliquei o que era. Ela pediu a relação, tipo, fator predisponente, em quem poderia estar mais correlacionado, e pediu os tipos de melanoma. Eu falei dos 4 tipos, como eu falei, superficial plano, aí tem o lentiginoso acro, o lentiginoso maligno e o nodular, o patrão, né, de crescimento. Aí eu falei que tem de forma bifásica, porque seria mais superficial e infiltrante, que seria menos agressivo, aí seriam os 3 primeiros. E o nodular seria o mais agressivo, infiltrante. Seria o patrão monofásico, um crescimento só vertical. Aí, perfeito. Ela perguntou de estratificação, aí eu falei de Clark e ela perguntou de Breslow. Eu expliquei o que era, tudinho estava correlacionado com o tamanho da infiltração. E daí ela disse, pronto, finalizamos o exame. Parece rápido porque eu estou falando aqui, explicando tudo, mas lá na hora, pessoal, durou aproximadamente uns 30 minutos. E o que eu observei na minha prova é que, assim, não querendo dizer que, ai meu Deus, foi muito difícil, mas eu acho que poderia ter sido uma prova, ela poderia ter sido, assim, mais gradativa, do tipo, começar com um tema mais ok, geral, como a maioria das pessoas estavam começando, e aí subindo. A minha prova, de fato, foram 4 temas, mas dos 4 temas foram 3 tumores e uma inflamação, que foi vasculite. E ela nem começou pela inflamação, ela começou logo por um tumor. E que é um tumor que geralmente os professores não perguntam na prova, não é muito comum perguntar. Vocês podem ver lá no testemunho, né, nos preparemos lá no grupo do Facebook, não tem falando muito de tumor de pâncreas. Então, assim, eu tive uma surpresa dela começar logo com esse tema. Mas no final das contas, deu tudo certo, eu aprovei, agradeci a ela, ela estava muito cansada. De fato, eu entendo, tá? Eu entendo, ela, assim que eu cheguei na sala, já estava cansada, desde as 8h30 da manhã ali, eu fui a última aluna dela, então você imagina o quanto ela estava cansada, eu entrei, era 12h30, eu saí, era 1h da tarde. De fato, é muito cansativo uma professora. Então, agradeci muito a ela, desejei melhoras, tudinho, boa tarde e saí. A minha frustração, entre aspas, foi que, assim, foi uma matéria que, de fato, estava para promoção durante o ano, eu me dediquei muito, eu estudei muito e eu me considero que eu sabia. Eu poderia ter sido melhor em relação aos temas, ser um pouco mais fluida. E aí acabou que o primeiro tema da minha prova não foi um tema legal, não foi um tema fácil para mim. Pode ser que para qualquer outro tenha sido fácil. E também o que me pegou foi que, tipo, dos 4 temas da minha prova, 3 foram tumores, sabe? E tumores, assim, grandes para você classificar. Eu não digo muito pâncreas, mas tumor de mama e tumor de pele, a classificação é enorme para você lembrar de cada um, para você explicar. Então, para mim, foi uma prova que se tornou um pouco cansativa, mas ela não foi uma professora ruim, no sentido de me maltratar, de gritar, nem nada. Ela foi super paciente, me ajudou, tudo. Viu que também eu fiquei nervosa com pâncreas. E pronto. Então, assim, no geral, foi uma toma que talvez o primeiro tema não tenha me favorecido. Se tivesse começado com outro tema, talvez mama, eu tivesse me saído assim um pouco melhor. Mas foi isso, deu tudo certo, graças a Deus. Eu espero que sirva, tá? Para vocês que vão render agora a última de março e também vai render aí durante o ano. Também tem a de abril, que serve para você pegar aí as matérias do 4º ano. Então aproveitem, vai dar tudo certo. Eu tô aqui torcendo por vocês, tá certo? Um beijo grande e qualquer coisa, é só falar comigo. Tchau.